Olá, amigo. Olá, amiga. Meu nome é Aldenis Leite, eu sou psiquiatra. Eu gostaria de conversar com você sobre um assunto bastante interessante que diz respeito aos nossos pensamentos. Será que você pensa de maneira adequada? Será que você conduz sua vida de modo a ela estar sustentada por ideias saudáveis, positivas e otimistas? Ou você vem conduzindo a sua vida por meio de pensamentos deletérios, infelizes, sem motivação, sem alegria de viver? Como é que está a condição dos seus pensamentos? O filósofo Epiteto, no primeiro século da era cristã, afirmou que não são as situações propriamente que nos afetam, mas o modo como nós as enxergamos, o modo como nós as interpretamos é que afeta o nosso humor e o nosso comportamento. E ele tem razão. É com base nos nossos pensamentos que nós nos sentimos bem ou mal e agimos de forma saudável ou prejudicial para nós e para os outros. É com base naquilo que acreditamos, que compreendemos, que idealizamos internamente, que a nossa vida ou prospera ou paralisa. Aaron Beck, um professor da Universidade da Pensilvânia, na década de 60, fundou um modelo de psicoterapia chamado terapia cognitivo-comportamental, que justamente se baseia no tratamento, numa mudança de pensamentos para uma forma mais adaptativa, mais saudável de ver as coisas, porque tudo, de fato, está conforme aquilo que pensamos. Ele propõe que a criatura humana comete alguns desvios ou distorções mentais muito grosseiras, que podem conduzi-lo ou conduzi-la à depressão, à ansiedade, ao medo, às fobias, aos diversos transtornos emocionais que nós conhecemos. E ele catalogou essas distorções com o nome denominado de tríade cognitiva. A palavra cognição quer dizer pensamento, modo como interpretamos as coisas, como enxergamos a nós e o mundo que está à nossa volta. Isso é cognição. Então, essa tríade cognitiva, ele se baseou para analisar as distorções de pensamento que temos, que podem comprometer a nossa caminhada, a nossa trajetória. Essa distorção, como ele mesmo deu o nome de tríade, compreende três fases importantes. A primeira, pensamentos distorcidos em relação a nós mesmos. A segunda, pensamentos distorcidos em relação ao mundo que nos rodeia. E a terceira, pensamentos distorcidos em relação ao nosso futuro, ao futuro das coisas dentro das quais nós estamos também envolvidos. Então, em relação a nós mesmos, a primeira instância de pensamentos distorcidos são ideias que temos do tipo: eu não sou ninguém, eu não sou competente, eu não sou capaz de realizar as coisas que me competem, eu não mereço ser amado, eu não mereço que as pessoas gostem de mim. Essa é a primeira instância de pensamentos que muitas vezes desenvolvemos de modo muito negativo e nos conduzem à depressão, à ansiedade. Muitas vezes nem sequer nos damos conta de que pensamos assim. Essa é a grande verdade. A segunda instância em relação ao mundo que nos rodeia. O mundo é um lugar hostil. Às vezes pensamos isso, até com muita frequência. O mundo é um lugar de sobrevivência. Na verdade, não se pode confiar em ninguém. Tudo aqui é sombrio.
Eu sempre durmo com o olho aberto, porque preciso, antes de tudo, me defender. Primeiro eu, depois os outros. Essas ideias que envolvem a nossa relação com as pessoas são bastante frequentes e conduzem distanciamento social. Por sua vez, também influenciam no processo depressivo e no ansioso. Por fim, aquela relacionada ao futuro, as ideias que estão ligadas ao nosso futuro. Tudo me parece sombrio. Esse mundo nunca terá jeito. Eu nunca conseguirei progredir. Jamais conseguirei dar conta na solução dos meus problemas. Sempre emitimos ideias negativas para o futuro, para as perspectivas que nos envolvem. Essa tríade cognitiva compreende, a grosso modo, o comprometimento que produzimos em relação à nossa vida. Tenha certeza de que, muitas vezes, a nossa vida não prospera, não prossegue de forma como gostaríamos que ela ocorresse, não porque as situações são complexas, não porque as situações são difíceis, parecem um peso muito grande sobre nós. Não é verdade? Normalmente, e isso sem que nós percebamos claramente. O problema está no modo como enxergamos essas situações, no modo como nós entendemos a nós mesmos, ao mundo e ao futuro que nos aguarda. Pense um pouco sobre isso. Se você cultiva pensamentos dessa natureza, negativos, destruidores, desmotivadores da sua ascensão, busque auxílio. Faça uma psicoterapia que possa auxiliar você a caminhar melhor, a ter mais alegria de viver, a ser mais feliz, porque isto é possível hoje ainda, sem a menor sombra de dúvida. Tenha a certeza de que é possível, sim, ser feliz hoje, porque essa maneira de pensar, que está muito guardada, escondida dentro de nós, e nem nós percebemos claramente, mas esses pensamentos distorcidos estão ali, acendendo a fogueira no nosso interior, criando situações que nos deixam paralisados, desmotivados e aflitos. E aí a nossa vida não vai para a frente. E normalmente nós interpretamos que são os outros que não nos auxiliam, os outros que não nos amam, as circunstâncias que não permitem, como se nós não tivéssemos as rédeas do nosso destino, como se nós não fôssemos os timoneiros da nossa existência, mas nós somos. E na medida em que conseguimos desafiar essa forma como pensamos, negativa, e conseguimos modificá-la para uma estrutura de pensamentos mais saudável, mais otimista, mais realista, tudo começa a se modificar. E conseguimos, portanto, dar passos largos na nossa existência, com mais alegria, com mais motivação, com mais força, com mais vitalidade. Pense nisso. Considere esses pensamentos que eu apresentei a você. Observe se você está conduzindo a sua vida com base nessa forma de interpretação negativa e hostil em relação a você próprio, sobretudo. E se estiver, modifique-os, procure auxílio, procure uma psicoterapia que possa auxiliar você a reestruturar a maneira como você pensa sobre as coisas, porque a partir daí seus sentimentos melhorarão. Suas ideias se constituirão de forma mais leve, mais sensata e mais otimista, e seu comportamento produzirá resultados altamente satisfatórios. Pense sobre isso. Um grande abraço e até breve.